E aí, pessoal de Gêmeos, se preparem, porque agosto de 2026, nossa, promete ser um mês de emoções fortes. Vamos dar uma olhada juntos nessa análise astrológica e entender o que os astros estão preparando, né? Porque vai ser uma jornada de altos e baixos, com um monte de reviravolta. É isso aí. Agosto de 2026 para Gêmeos vai ser um mês, sabe, de contrastes bem intensos. Pensa numa verdadeira montanha-russa emocional, com fases super distintas. A gente vai do romance para a tensão e, de repente, ganhos financeiros inesperados e, logo depois, um alerta para economizar. É muita coisa. Então, para começar, vamos ter uma visão geral do mês, sabe? Só pra gente sentir o clima. E já de cara, o cenário é montado com duas forças bem poderosas e que são opostas. De um lado, romance, do outro, risco. E olha que interessante, o mês já começa com aquele clima todo romântico no ar, sabe? Isso pode abrir portas para conexões novas e que podem ser bem significativas. Aquele conhecido casual, pois é, pode virar algo mais forte. O amor meio que surge como um refúgio, uma força para espantar qualquer pensamento mais triste. E é aqui que a gente vê a grande tensão do mês. Porque olha só, de um lado o amor tá lá, florescendo, tudo lindo. Mas do outro, tem o risco na carreira. Uma ambição meio excessiva, sabe? Que pode levar a erros sérios. O Sol em Leão dá uma força extra, mas também pode dificultar a objetividade, inflar o ego, e aí o perigo mora aí. E tem um momento que a gente precisa ficar de olho, viu? É durante a lua cheia de Esturjão. Esse vai ser um ponto crítico. Por quê? Porque as emoções vão estar à flor da pele, sabe? A razão fica meio de lado. E aí, tomar decisões no impulso pode ser bem arriscado. Nessas horas, o apoio de quem a gente gosta se torna fundamental, porque a nossa energia vai estar mais vulnerável. Ok, então superada essa visão geral, vamos mergulhar nos primeiros dias de agosto. É aqui que o cenário começa a se desenrolar de verdade. É um período que vai ser marcado por uma vontade enorme de mudar as coisas. Mas essa vontade vai bater de frente com uma tensão interna bem grande. E de onde vem essa tensão toda? Bom, a astrologia aponta para Vênus em Virgem. Esse trânsito planetário tem um efeito meio restritivo, sabe? Ele pode trazer uma sensação de limitação. E para um signo que ama a liberdade, como Gêmeos, isso pode ser um baita desafio. Então, o que acontece na prática é que essa influência toda acaba se transformando numa irritação que vai se acumulando. Gêmeos não está muito afim de aguentar restrições, né? Então a paciência para lidar com qualquer tipo de limitação vai estar bem curta. Mas calma, nem tudo é tensão. Felizmente, existe uma saída bem prática para isso. A dica é um processo de 3 passos bem simples, que recorre à aromaterapia para trazer de volta aquela sensação de paz. O primeiro passo é reconhecer essa tensão. Depois, usar a aromaterapia a seu favor. E por fim, óleos essenciais de menta e lavanda são ótimos para acalmar os ânimos. Beleza, passamos pela primeira fase. E quando a gente chega ali no meio de agosto, a energia, muda completamente. É uma virada drástica. O foco agora vai para uma sorte surpreendente e para um lazer que também pode ser produtivo. A previsão aqui sugere o seguinte: canalizar toda essa energia fervente para algo útil, produtivo. É um momento excelente para se aprimorar. Que tal aprender uma língua nova? Ou simplesmente se cuidar, planejar uma visita a um salão de beleza, se preparar para umas férias merecidas, por que não? E agora, se preparem porque vem uma reviravolta daquelas. Sabe aquela sorte que eu falei? Pois é, Mercúrio em Leão está chegando para trazer uma alegria completamente inesperada. Isso mesmo, ganhos inesperados na área. As estrelas estão apontando para a possibilidade de um dinheiro extra surgir do nada. Pode ser um bilhete de loteria premiado que estava esquecido na gaveta, ou quem sabe um presente bem generoso. Uma surpresa mais do que bem-vinda, né? Ok, curtimos a surpresa, mas agora a gente entra na fase final do mês. E aqui a jornada pede uma mudança de foco. A gente vai precisar olhar com mais atenção para as finanças e também para o gerenciamento da nossa própria energia. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender o porquê. Ele mostra que os gastos contínuos que estão lá em cima vão colocar uma pressão bem grande no orçamento. Por isso, economizar se torna algo crítico no final do mês. É hora de planejar.
E olha, não é só a pressão financeira, tem também um desafio interno pintando. A influência de Marte em Câncer pode dar uma baqueada na motivação, fazer as ambições meio que desaparecerem, aí vem aquela tentação de desistir, de se contentar com mais ou menos. Mas a grande lição aqui é: não ceda. É preciso perseverar. Então, para conseguir navegar por essa reta final, o conselho astrológico é bem direto. Primeiro, cortar despesas e, se possível, procurar novas fontes de renda. Segundo, confiar na própria força. E terceiro, não desistir. Ah, e tem uma dica extra. A previsão sugere usar joias de cupro, níquel e prata para ajudar a repor e manter os níveis de energia. Ufa, quanta coisa, né? Para fechar, vamos recapitular essa jornada toda de Gêmeos em agosto de 2026, com um resumo bem claro para a gente não esquecer de nada. E essa tabela aqui é perfeita para isso. Ela resume tudo, colocando lado a lado cada desafio do mês e a ferramenta ou solução que a astrologia recomenda. Para ambição excessiva, apoio de quem a gente chama. Para atenção, aromaterapia. Orçamento apertado, poupança. Queda de energia, as joias. Ou seja, tem uma estratégia para cada momento. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Para Gêmeos, atravessar bem o mês de agosto de 2026 vai depender, no fim das contas, de uma coisa: conseguir equilibrar aquela tensão inicial entre a busca pelo romance e os riscos na carreira. No fim, como quase sempre, o equilíbrio é a chave de tudo.